Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Biblioteca de Resumos. O meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo e escritor. Neste canal venho trazer resumos de grandes ideias e grandes conceitos que podem mudar sua vida. Estamos no capítulo 7 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que corresponde ao princípio 4 da parte 2. Lembrando que a parte 2 trata-se de 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. O título desse capítulo é Um modo fácil de ser um bom conversador. Falar ou ouvir? O que você acha que as pessoas estão mais interessadas? O que elas mais desejam? A resposta para essa pergunta é bem simples. As pessoas gostam muito de falar. E as pessoas estão tão preocupadas em como elas vão ser vistas enquanto estão falando, estão tão preocupadas com o seu próprio ego, que não conseguem se colocar no lugar da outra pessoa. Em geral, pessoas que falam muito são péssimos ouvintes. As pessoas costumam pensar erroneamente que falar bem significa se relacionar bem, mas não é bem assim que funciona. Tanto que, já dizia o poeta Rubem Alves, sempre há pessoas buscando cursos de oratória. Nunca vi ninguém buscar cursos de escutatória. As pessoas buscam cursos para aprender a melhorar sua dicção, a sua fala, a sua forma de se expressar, mas isso não quer dizer que essa pessoa sabe ser uma boa conversadora. Não quer dizer que essa pessoa saiba se relacionar. Falar refere-se a algo que você tem a dizer. Ouvir refere-se a algo que o outro tem a dizer. No que você acha que o outro está mais interessado? Dale Carnegie diz o seguinte: lembre-se de que o homem com o qual estiver falando está 100 de vezes mais interessado em si mesmo, nos seus problemas e vontades, do que em você e seus problemas. Sua dor de dente significa mais para ele do que a fome na China que mata 1 milhão de pessoas. Um furúnculo no seu pescoço interessa-lhe mais do que 40 tremores de terra na África. Pense em tudo isso na próxima vez que for iniciar uma conversa. Em linhas gerais, a principal habilidade para ser um bom conversador é a habilidade de escuta. Ouvir atentamente é uma habilidade extremamente rara e é a habilidade social chave para ser um bom conversador, que não só escuta, como também incentiva o outro a falar ainda mais. Sigmund Freud, meu patrono, pai da psicanálise, criou a ciência que busca a cura pela fala. Você já parou para pensar no quão poderosa é a habilidade de ouvir? Tanto que um homem foi capaz de criar uma ciência que busca a cura da alma de uma pessoa apenas pela fala diante de uma escuta ativa de muita qualidade. Veja o que um homem que o conheceu disse sobre sua capacidade de escuta. Fiquei tão fortemente impressionado que jamais o esquecerei. Ele tinha qualidades que jamais encontrei em homem algum. Nunca em toda a minha vida vi atenção tão concentrada. Não havia essa coisa do agudo olhar que penetrava a alma. Seus olhos eram meigos e suaves. Sua voz era calma e macia. Fazia poucos gestos, mas a atenção que dispensava a mim, seus comentários positivos sobre o que eu dizia, mesmo quando eu me expressava mal, eram extraordinários. Você não imagina o que significava ser ouvido daquela maneira. Segundo Carnegie, essa espécie de atenção é uma das mais altas considerações que podemos prestar aos outros. Um bom ouvinte é o que todos buscam quando se sentem confusos, angustiados, magoados ou frustrados, na intenção de descarregar-se. Só para exemplificar, você já conheceu aquela pessoa que, quando você começa a falar, ela começa a falar dela mesma? O que toda pessoa deseja quando fala é ser ouvida. Mas o que a maioria das pessoas fazem quando o outro começa a falar, ela também começa a falar. E geralmente ela começa a falar de si mesma, cortando completamente aquele que estava falando. Este é um grande erro de conversação.
Quando uma pessoa está frustrada, triste, angustiada, confusa, ela está sobrecarregada de uma energia que ela quer se esvair, que ela quer descarregar. E se a pessoa começar a ser cortada, interrompida antes de se descarregar, obviamente ela vai ficar muito insatisfeita. Isso é uma coisa que todo mundo precisa saber. Eu extraí 2 exemplos do livro que vão ajudar a entender este conceito. O primeiro exemplo é o exemplo de uma cliente que era fiel a uma loja e gastava muito dinheiro naquela loja. Num belo dia, ela decidiu comprar um casaco que estava em liquidação. Chegando em casa e testando o casaco, ela percebeu que o casaco tinha um rasgo. No dia seguinte, ela volta até a loja e pede a troca do produto. Entretanto, enquanto ela estava falando, muito antes dela sequer explicar a situação, uma vendedora a interrompe e começa a falar: "Nós não aceitamos devolução, está escrito no cartaz." Aí a cliente diz: "Mas o casaco está rasgado." A vendedora logo rebate: "Você comprou em liquidação, o rasgo agora é um problema seu, você que cuide dele, conserte você mesma." Eu não preciso nem dizer que a cliente estava extremamente insatisfeita. A sorte é que chegou a gerente que conhecia a cliente de longa data e se pôs a escutar a cliente de forma atenta, demonstrando interesse no problema que a cliente tinha. Então, depois de ouvir a cliente por algum tempo, percebendo que ela se esvaziou de suas angústias e insatisfações, então a gerente disse: "Nós temos uma política de não aceitar a devolução do produto que está em liquidação. Entretanto, é claro que não se aplica a um produto com defeito. Vou providenciar que você possa trocar essa peça de roupa ou, se você quiser, podemos até devolver o seu dinheiro. Fica a sua escolha." Sente a diferença de tratamento que houve entre a vendedora e a gerente. Enquanto a vendedora transmite uma mensagem de: "Eu não me importo com você, eu não estou nem aí com seus problemas, você não tem relevância nenhuma para mim. Existe uma regra e você tem que seguir como qualquer outra pessoa." A gerente, entretanto, transmitiu outra mensagem: "Diga-me qual é a sua necessidade e eu estou aqui para atendê-la, porque você é uma pessoa muito importante para mim. E mais, vou dar ainda a possibilidade de você escolher como você quer que eu resolva o seu problema, de tanta relevância que você tem para mim." Se dependesse da vendedora, a loja teria perdido uma cliente. Mas, porque teve a intervenção de uma boa conversadora, a gerente, a loja continuou com uma fiel cliente. O segundo exemplo é a declaração de um filho à sua mãe, que num dado momento, numa conversa com sua mãe, disse: "Sei que realmente a senhora gosta de mim quando quero conversar sobre alguma coisa e a senhora para de fazer o que está fazendo só para me ouvir." Veja bem, isto foi dito por uma criança. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente que já foi ouvido de verdade por uma pessoa, de uma forma interessada, se sentindo importante para aquela pessoa? Outra pergunta. Você já foi a pessoa que ouve atentamente e que faz o outro se sentir importante naquilo que ele está dizendo? Se as respostas para as perguntas for não, você nunca conheceu um bom conversador e você nunca foi um bom conversador. Se quiser saber como fazer as pessoas correrem de você e o ridicularizarem pelas costas, ou mesmo desprezá-lo, eis aqui a receita. Nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Ela não é tão interessante como você. Por que gastar seu tempo ouvindo sua frívola tagarelice? Adiante-se logo, interrompendo-a no meio da sentença. Está aí um modelo para você ser um péssimo conversador. E é muito provável que você esteja lembrando agora de pessoas assim. Todo mundo conhece pessoas que são tão egocêntricas, que acham que o mundo gira tanto ao redor delas, que se encaixa perfeitamente nessa descrição do péssimo ouvinte, que em consequência é também um péssimo conversador. Então, se você quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que o outro sinta prazer em responder. Incite-o a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. Lembrando que há sempre o princípio da reciprocidade. Você vai ser um bom ouvinte,
mas depois a pessoa também será uma boa ouvinte para você. Se não houver reciprocidade, lembre-se sempre disso, não é um bom relacionamento interpessoal. Este, então, é o princípio número 4 das 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Então é isso, meu querido e minha querida, vou ficando por aqui. Lembrando que na minha loja você pode solicitar um resumo do livro de sua preferência. E na Hotmart você pode adquirir o acesso ao resumo em PDF que eu estou construindo enquanto faço esses vídeos. Em média, cada 10 páginas do livro estão virando 2 páginas apenas no resumo. Você já pensou ter acesso ao mesmo conhecimento, aos mesmos conceitos, lendo 80% a menos de páginas? Isto é um grande ganho de tempo. Sem contar que os resumos vêm muito bem explicados. E tem mais, adquirindo uma única vez você vai ter acesso a vários outros livros que serão resumidos em PDF. E é importante frisar que o preço hoje é mas a cada livro lançado haverá um reajuste de 10% do valor. Então já adquire logo para você ter acesso a esse e aos próximos livros que forem resumidos. E caso você queira ter noção de quais livros serão resumidos, eu vou te dar uma amostra. O primeiro é este, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Terá também As 5 Linguagens do Amor, Os Segredos da Mente Milionária, 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, O Homem Mais Rico da Babilônia, Ninguém Nasce Tímido, este livro é meu, e A Lei do Triunfo. É claro que com o tempo haverão muitos outros. E para matar a sua curiosidade, eu vou mostrar um pouco do resumo em PDF para você. Está ficando desta forma. Olha só que interessante. Resumido, tem as citações pinceladas, as partes mais importantes estão aqui, mantendo a mesma essência, porém encurtando o máximo possível a quantidade de palavras. Bom, então é isso, meu querido e minha querida, fico por aqui e foi um enorme prazer transmitir conhecimento para você.